Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse primeiro vídeo sobre esse conteúdo do projeto Água no Sertão. Um projeto bem interessante, mas a gente vai focar aqui no desenvolvimento do app em vários subtópicos. E para não me aprofundar muito sobre o projeto, sobre React Native, eu vou dar uma resumida bem geral, principalmente sobre o projeto, e depois eu faço um vídeo mais explicativo sobre ambos. O projeto Água no Sertão é um projeto que está em andamento, ele vai ter bastante apoio e parceria. É um projeto sério, onde o principal objetivo é acabar com a falta de água no sertão nordestino. A primeira versão vai ser sobre conectar os contribuintes, os voluntários, com as informações desse projeto e informações em relação a poços artesianos. Também algumas transformações que vai haver na área que vai ter esses poços. Também quanto que... Por exemplo, quanto que conseguiu já arrecadar a instalação daquele poço na área tal. Mas assim, a primeira versão vai ser bem simples para conseguir arrecadações, para instalar os poços. As versões futuras são para, por exemplo, visualizar áreas mais estratégicas para a instalação desses poços via machine learning, inteligência artificial, para a gente conseguir ter uma visão mais estratégica de onde instalar. Além disso, tem o IoT, a gente vai conseguir acompanhar e gerenciar como é que está cada poço artesiano através da internet das coisas, através de algum sensor, além de um mapa com informações completas sobre cada poço e cada área que a gente está programado a instalar o poço. A princípio é isso, o primeiro local a ser instalado eu visitei, eu vi de perto a realidade de lá, e há 15 anos eles não recebem água, e com isso há 15 anos uma escola foi fechada, a única escola do local, e nenhuma criança lá recebe a educação necessária, que é lá, além de ser a única escola, era a única escola próxima, e não possui água. Temos aqui mais uma consequência da falta de água. Temos aqui uma escola que está desativada há mais de 10 anos, por conta que os alunos, os moradores, tiveram que alguns ir embora e os filhos também, professores também que prestavam serviço aqui, por conta da falta de água. Então vamos mudar essa realidade e vamos começar. Bom, eu uso esse site aqui do React Native Rocket City. Ele vai estar aqui na descrição. Ele tem todo um guia completo, além de alguns erros comuns solucionados. E no meu caso eu vou utilizar o ambiente do Windows e o Android, tá? Eu vou iniciar aqui nessa página e logo abaixo já começa com o Chocolate, que é um gerenciador de pacotes do Windows. Inclusive ele vai me ajudar na resolução de um erro que eu vou compartilhar mais pra frente, que ocorreu comigo por eu utilizar o template para TypeScript. Mas começando, ele já pede para abrir o PowerShell no modo admin. Então eu vou abrir o PowerShell no modo admin. E logo depois ele pede para verificar a permissão para instalar dependências, tá? Então, após carregar aqui o PowerShell, no meu caso tem uma observação e um detalhe. Esse caminho para mim não é interessante, porque o meu projeto eu vou instalar direto lá no disco C, e quando eu fiz tudo nessa pasta deu um erro para mim. Então, como eu criei a pasta do meu projeto no disco C, eu vou fazer por aqui mesmo. No meu caso está Remove Signed, ele não está Restricted, e a condição aqui é para ser diferente de Restricted. E quando eu coloquei All Signed deu erro para mim, quando eu rodei o comando lá para iniciar o projeto e com o template pré-programado para TypeScript. Então vou deixar assim mesmo. Se o seu estiver Restricted, execute esse comando. Logo abaixo tem um comando para instalação do Chocolate. Eu vou executar aqui, mas na minha máquina já está instalado. No seu caso, se não tiver, aguarde a instalação. E logo abaixo tem o comando Choco, que é para verificar se a instalação foi concluída com sucesso, retornando a versão do Chocolate. Aqui embaixo tem o comando para instalar o Node.js LTS e o OpenJDK11. Esse Node.js LTS é muito importante porque é uma versão completa já funcionando 100%, tá?
E só que tem um detalhe, ele provavelmente vai instalar na nossa máquina a versão 14. E a versão 14, para o template do TypeScript, não está sendo mais válida. Está sendo mais válida a versão 16, tá? Mas isso a gente vai resolver mais pra frente. A gente copia aqui e instala o Node.js LTS e o OpenJDK 11, que é a versão do Java aí. No meu caso já está instalado, então eu prossigo e verifico todas as suas versões para verificar se está instalado corretamente. Como você pode ver, o meu Node está na versão 16. Se eu estiver na versão 14, para que a gente não passe por um erro bem chato de resolver e que eu não achei solução nenhuma, nem no Stack Overflow, nem na internet, eu recomendo você dar um upgrade no Node.js-LTS. Fazendo esse upgrade aqui, ele vai atualizar para a versão 16. O meu já está atualizado, então tá tranquilo. Então, prosseguindo aqui, a gente vai globalizar o Yarn. E, aliás, a gente vai instalar e globalizar a sua instalação. A instalação do Yarn. Eu vou fazer essa instalação. Ele alterou um pacote aqui, mas o seu deve fazer mais instalações. Logo após você confirma a instalação, verificando a respectiva versão do Yarn. Ele retorna a versão e depois você vai nesse comando aqui, yarn global bin, copia, cola, apertando Enter ele vai retornar o caminho do yarn. Você salva esse caminho e então você vai precisar utilizar esse caminho depois na configuração das variáveis do ambiente. Mas antes, a gente salva aqui no bloco de notas para quando precisar. E agora a gente prossegue para os preparativos do Android Studio. No Android Studio, vai precisar de uma pasta para o SDK. Então, eu vou criar uma pasta direto no disco C chamada Android. E dentro da pasta Android, vamos criar uma pasta SDK. O meu já está tudo instalado, tá? Mas no seu caso vai estar vazio, se você não tiver instalado. E eu vou copiar e colar o caminho do Android SDK que eu criei. Aqui tem algumas orientações e finalmente para a variável do sistema. Eu vou abrir o painel de controle. Dentro do painel de controle eu vou clicar em Sistema e Segurança e logo após em Sistema. Clicando em Sistema a gente vai para Configurações avançadas do sistema e Variáveis de ambiente. A gente vai criar na Variáveis do sistema o Android Home. No meu caso aqui já criei. Mas se você não tiver criado, você clica em novo, põe o nome Android Home. E o caminho que você colou aqui do Android SDK, que você criou, tá? E tendo feito isso, você clica em OK. E voltando lá às orientações, ele vai indicar fazer o mesmo para o Java Home. Só que o caminho para a variável do Java Home, você vai encontrar aqui em Program Files, OpenJDK e aqui a pasta da versão do seu OpenJDK. Você copia esse caminho completo com a versão do OpenJDK e cola aqui. Clique em OK. Eu não vou clicar porque eu já tenho. E então, logo abaixo, ele pede para criar todas essas variáveis na variável path. A variável path fica aqui. Eu já criei, como você pode ver, e eu criei um por um, tá? Fui copiando um por um, eu não sei se você pode fazer da forma que quiser. E aqui esse caminho yarn é aquele que a gente anotou, né, através daquele comando que retornou o caminho pra gente da pasta bin do yarn. Então você vai e cola lá na variável path também. Assim. Feito isso, você baixa o Android Studio. E fazendo o download, você inicia a instalação. Mas não esqueça de selecionar a opção Android Virtual Device. Você vai precisar disso, é o AVD. E clicando em Next, você coloca tudo padrão até startar o Android Studio. Startando a configuração, você seleciona a opção Do Not Import Settings para não importar a configuração de outro Android Studio, não é necessário.
E na sequência, quando pedir o tipo de instalação, você coloca a opção Custom Click Next, tá? E quando você cria a variável Java Home, o caminho que você colocou na variável Java Home, você vai colocar o mesmo quando ele pedir o Select Default JDK Location. Você clica aqui em 3 pontinhos, se não tiver listado aqui nessa seta, e cola o caminho, tá? E clique em Next. Logo depois, ele vai pedir o SDK Component Setup. Então, você seleciona essas opções e logo abaixo você vai colar o caminho do SDK. Foi o que a gente copiou e colocou aqui no bloco de notas. Você cola aqui e clica em Next. Ou procura aqui no caminho nesse ícone aqui. Ok, tendo feito isso, já está finalizado. Você clica em Finish, Next, Finish. E então vamos prosseguir para a instalação do projeto. Eu vou entrar aqui na pasta. Enquanto isso, eu vou abrir no meu Android Studio e vou entrar na pasta do meu projeto. E esse comando aqui, eu vou colocar na descrição também. Ele é para iniciar um projeto em React Native, colocando um template para TypeScript, convertendo todo o código para TypeScript. Esse aqui é o comando React Native init, nome do projeto, traçar template para utilizar esse template. Ok? Eu abri já meu Android Studio. Agora, antes de apertar em Enter para iniciar esse comando na pasta do meu projeto, eu vou mostrar para vocês esse AVD Manager. O AVD Manager, ele possui aqui todos os seus emuladores que você configurou. O meu atualmente configurado é esse aqui, mas se você quiser criar um novo, clique em Create Virtual Device e escolhe o seu dispositivo. Eu escolho geralmente o 5, mas você pode utilizar alguns desses. Lembrando que alguns que tem a Play Store tem alguns errinhos, né? Por isso que eu prefiro utilizar esse 5. Mas se eu quiser, por exemplo, instalar esse 4A, ele prossegue aqui normalmente, Next. Aliás, se eu quiser voltar aqui, tem algumas coisas que eu posso instalar nesse device. Eu escolhi esse daqui, se eu não me engano, tá? Aí clica em Finish. Eu não vou criar, mas uma coisa importante é esse SDK Manager. Se caso seu emulador não funcionar, na versão do Android que você optou, você clica aqui em Show Package Details e seleciona esse Google APIs ARM CD4. Se você olhar aqui no site da Rocket City, ele fala um pouco sobre isso também. Opa, desculpa, me enganei. Na verdade, isso aqui é importante para executar o seu emulador junto com o ARM CD4. Eu instalei esse também e ele funcionou direitinho. Eu não sei dar uma forma explicada bem detalhada, mas isso aqui para mim funcionou bastante, tá? E então, aqui em SDK Build Tools eu botei o A30 e o 31, A30.0.2. E aqui coloquei esses dois. Aliás, coloquei só Android SDK Platform Tools. Então, você clica em OK, ele vai instalar. O meu já está instalado, senão ia demorar bastante para instalar. E então, eu vou criar aqui o projeto em TypeScript. Vou guardar a instalação. Nesse caso aqui, se eu não tivesse dado o upgrade no Node.js-LTS, ele daria um erro na instalação de dependências. Por isso que é importante atualizar o Node.js-LTS para uma versão superior a 16. Lembrando que a versão 17 dá chabal, dá erro. Então é melhor botar a versão 16, ok? Ele já faz isso automaticamente. Prontinho, já está criado. Agora eu vou entrar na pasta do projeto, Água no Sertão, e digitar o comando code espaço ponto. Fazendo isso, ele vai abrir diretamente a pasta do projeto no Visual Studio Code
tendo o code instalado anteriormente, claro. E abrindo aqui, eu já abro o terminal. E também abro o meu emulador através do AVD Manager e fico aqui em Play no meu emulador. Ele abriu o emulador aqui logo ao lado, ele está carregando, ok? E aqui no terminal eu vou dar o yarn install para instalar todas as configurações que estão em package.json. Todos os pacotes, dependências, etc. Ele instala tudo na pasta Node Modules. Agora aqui, tendo instalado, eu vou escrever aqui no terminal Android em yarn espaço Android. Fazendo isso com o emulador aberto, e o emulador ainda não carregou, mas não tem problema. Com o emulador aberto, ele vai executar todo esse código, vai buildar, vai abrir um metro numa janela do Node e vai compilar para Android aqui no emulador, executando o aplicativo aqui no emulador, ok? Vamos aguardar. Beleza, o meu app já foi configurado, instalado e executado. Agora ele está rodando aqui no emulador e está prestes a ser carregado. Logo ao lado tem um metro com a sua execução. Se a gente quiser recarregar o app, é só clicar aqui, digitar aqui R, que ele vai restartar o app, tá? E algumas alterações aqui elas vão em tempo real, outras se tiver alguma coisa, alteração de pacote tal, é necessário rodar de novo, tá? Então, aqui já está pronto o nosso emulador, tudo funcionando direitinho. Agora, se eu quiser rodar no celular, no celular, é necessário eu estar com a depuração USB habilitada, entre outras. Aqui tem a instrução certinha através desse menu aqui. Você tem todas as orientações para rodar no celular. Eu não vou explicar muito porque senão vai ficar muito longo, mas está tudo aqui nesse site, beleza? Muito obrigada, gente, e até a próxima. O próximo vídeo vai ser detalhando a história e a arquitetura do React Native para a gente ter um entendimento melhor. Apesar de não ser muito necessário, mas é importante, é bem importante. Muito obrigada e até o próximo vídeo.